Teresópolis, a apreensão com Neymar, que após exames realizados ontem, teve constatado uma lesão grau 2 na panturrilha. Vencer o Cusco por 3-0 e garantir ainda mais a sua vaga na Libertadores da América, inclusive sendo o primeiro colocado do Grupo A. O Flamengo agora volta suas atenções. Atenção, confirmado, o Flamengo tem a melhor campanha da Libertadores. 6 dos 8 grupos da Conmebol Libertadores já tiveram seus resultados 100% definidos. Então a gente tem aqui, possíveis adversários do Flamengo nas oitavas da Libertadores. É só um pronunciamento e sai da sala. Esse é o primeiro ponto. Então acho que ao invés de um pronunciamento puro e simples, o Rodrigo Lasmar poderia ter aberto para essa coletiva e poderia ter elucidado essas dúvidas que surgem. Por que eu digo que o Santos precisa se explicar? Salve, salve, nação rubro-negra! Estamos chegando aí com mais um corte do Jogo Aberto. Renata Fã, Cicinho e Ronaldão vão repercutir sobre a lesão de Neymar. Será que Neymar vai ser cortado da seleção brasileira? Será que Pedro será convocado em seu lugar? Eles também vão falar sobre o jogaço de sábado entre Flamengo e Curitiba pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo tentando diminuir a distância para o líder Palmeiras. Também teremos imagens da Seleflá lá em Teresópolis, na Grande Acumari. Fica aí com o vídeo, daqui a pouco eu volto com mais informações. Inclusive sendo o primeiro colocado do Grupo A. O Flamengo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro antes da pausa do futebol aqui no Brasil para a disputa da Copa do Mundo. O Flamengo enfrenta o Curitiba no próximo sábado no Maracanã, em um duelo em que o time estará bastante desfalcado. Isso porque o Flamengo até tentou com a CBF adiar esse confronto, mas a entidade máxima do futebol brasileiro recusou esse pedido do time carioca. Por esse motivo, o Flamengo vai jogar sem diversos jogadores que já foram liberados pelo clube para servirem às suas seleções. Na seleção brasileira, por exemplo, o zagueiro Danilo, o lateral esquerdo Alexandro, Léo Pereira e o meia Lucas Paquetá foram convocados. Além da seleção brasileira, o Carrascal pela seleção colombiana também está dentro da lista, assim como o Plata no Equador. Além dos uruguaios, Varela, Nico de la Cruz e Jordan de Arrascaeta, que ainda está lesionado e só deve voltar a atuar durante a Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Portanto, para o duelo do próximo sábado, o técnico Leonardo Jardim vai promover muitas mudanças no time titular, mas a expectativa é de que o Flamengo possa voltar a vencer no Brasileirão. Vale destacar que no último final de semana o time carioca foi derrotado por 3-0 pelo Palmeiras, jogo que também aconteceu no Maracanã, então é necessário dar uma resposta ao torcedor na partida deste sábado. Uma informação de bastidor: o Flamengo encaminhou a renovação de contrato do lateral esquerdo Alexandro. Ele que já está com uma idade avançada, inclusive nem sabia se ainda permaneceria no Rio de Janeiro, mas as conversas avançaram muito rapidamente e o novo vínculo do Alexandro com o rubro-negro deve ser até o final de 2027. O torcedor do Flamengo terminou a fase de grupos da Libertadores e o time garantiu o primeiro lugar da competição. Vantagem se avançar até a semifinal, isso não acontecia há 4 décadas. Bem, na Libertadores é hora de melhorar no Brasileiro. Tá correndo atrás do líder. Depois, o Danilo, zagueiro do Flamengo, isso porque ontem tinha sido titular pela equipe carioca na Libertadores da América, e o Neymar. Os dois ficaram na academia, até fizeram uma bicicleta ali, treinamentos mais leves, mas a gente sabe, o Neymar precisou fazer um segundo exame. E esse é um exame mais específico, porque precisa saber qual a gravidade da lesão na panturrilha direita do Neymar, a questão do edema, que aconteceu no jogo contra o Curitiba, isso há 10 dias. Bom, esse exame previsto aqui pela CBF já iria acontecer, tá? A gente não sabia que ele aconteceria fora da Granja Comari, mas a CBF já tinha um acordo com uma clínica local aqui de Teresópolis, inclusive fretaram um horário ali, fecharam a clínica, o Neymar pôde fazer esse exame de forma mais seleta ali, sozinho, dentro da clínica, ele e Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira. Mas, na saída da clínica, o Neymar parecia um pouco cabisbaixo, um pouco abatido em relação ao exame. O próprio Rodrigo Lasmar, em algumas imagens, está ali conversando com o Neymar, tentando passar para ele o que foi visto ou não nos exames de imagem. A CBF disse que não vai comentar o resultado do exame por hora, só mesmo
quando tiver a avaliação da comissão médica da seleção brasileira. O que se aparenta é que talvez essa lesão seja um pouco mais grave do que aquilo que o Santos tinha passado para a Confederação Brasileira de Futebol em um primeiro momento. Fato é que o Neymar, então, saiu ali por volta das 6 da tarde, fez um exame que durou cerca de 1 hora e meia, em uma clínica particular aqui de Teresópolis, e depois já retornou aqui à Granja Comari. Os 23 jogadores já estão por aqui, hospedados, são os mesmos 23 que ficam até sábado. Amanhã a atividade mudou um pouquinho de horário, primeiro aconteceria às 3h30 da tarde, agora acontece às 11 da manhã. E antes disso, a primeira entrevista coletiva também, então aquele momento que nós vamos poder conversar com os jogadores, saber um pouco da ansiedade, da expectativa de vivenciar esses dias que precedem uma Copa do Mundo. Amanhã, na entrevista com os jornalistas, o Everton, goleiro do Grêmio, e o Casemiro, que foi o primeiro jogador a chegar aqui, a Granja Comari, chegou na terça-feira à noite ainda sozinho, e claro, o capitão da seleção brasileira, Fernandinho. Tá certo, meu querido Thiago, muito obrigado. A informação que talvez o Neymar faça um novo exame, existe uma preocupação muito grande. Depois de vencer o Cusco por 3-0... A nossa Gabi Guimarães está acompanhando o treino da seleção brasileira lá na Granja Comari, em Teresópolis. E olha, uma figura carimbada, conhecidíssima e pentacampeã, Luiz Felipe Scolari, que está por lá, trocando uma ideia, dando aquele apoio, aquela força e passando a sua experiência. Gabi, pra você aquele bom dia, mas tem notícia ruim, é sobre o Neymar, hein, Gabi? Pacote completo, Rê. Bom dia para você, para todos que estão ligados com a gente no Jogo Aberto. Como vocês podem observar pelas imagens, figura ilustre por aqui, Luiz Felipe Scolari, Felipão. Ele vai passar o dia com os jogadores da seleção brasileira e também com a comissão técnica. Tem muita gente querendo ficar perto, participando do treino ali. Vocês conseguem ver ao fundo personagens da CBF e, claro, o técnico Carlo Ancelotti, que conversa com o Felipão. Do lado direito, os jogadores dão início ao treino, que a imprensa tem acesso aos 15 minutos iniciais. Nesse momento, um aquecimento aqui que a gente pode acompanhar dos atletas da seleção brasileira. Quase todos aqui, Rê, porque como você disse, tem destaque negativo. Um jogador que nem sequer está aqui no campo 1 da Granja Comari, é que realmente é notícia. O Neymar, como nós já vínhamos falando, fez exames ontem por parte do Departamento Médico da Seleção Brasileira, mas também fez outros exames em uma clínica privada, um exame de imagem aqui em Teresópolis. E hoje, antes do início das entrevistas coletivas, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, fez um pronunciamento e informou, atenção, que o atacante está com uma lesão muscular de grau 2 e, portanto, não veremos o Neymar tão cedo com todos esses companheiros que vocês estão vendo agora nas imagens do Oliver Sá. Para entender melhor o cenário do atacante da seleção brasileira, o camisa 10, vamos ouvir o próprio médico da seleção, Rodrigo Lasmar. Atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa. Portanto, 3 semanas de recuperação para o Neymar. Certamente será desfalque nesses primeiros amistosos contra Panamá e Egito. E a presença do Neymar na estreia da seleção brasileira contra Marrocos, já nos Estados Unidos, é incerta. Situação tensa por aqui, principalmente para o camisa 10 da seleção brasileira. Gabi, é só o começo, já já a gente troca ideias, vamos falar mais de seleção brasileira aqui no programa com a Gabi Guimarães
temos Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão. Cicinho, preocupante a situação do Neymar, porque é uma expectativa, é uma esperança. Nunca ninguém teve garantida uma titularidade para ele, mas é um jogador que pode fazer a diferença. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Boa, Ronaldo. É da seleção. Mas vamos lá, vamos falar do Neymar. Infelizmente, né, tem essa notícia que preocupa. O lado bom é que ainda tem um tempinho para a estreia. O Neymar já está há 10 dias parado, né? Então a gente espera que a recuperação dele seja bem avançada. Óbvio que o departamento médico vai avançar nisso daí e talvez nós consigamos ver o Neymar na estreia contra o Marrocos. Essa é a esperança do torcedor brasileiro, porque ele é um jogador diferenciado. Então, nossa torcida para que isso aconteça. Muito bem, Edu Dracena hoje tem, hein? E duas frentes, o Cruzeiro jogando com o Barcelona do Equador, um time que está completamente fora da competição, e Palmeiras dando a vida diante do Júnior Barranquilla. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ânimo, meu irmão. Pra cima, vai. Vamos. Mas, assim, o Cabuloso hoje jogando em casa diante do Barcelona do Equador, né? Tem que fazer o dever de casa. Acho que é um jogo onde que a torcida vai ter que jogar junto também, né? O Mineirão vai pulsar hoje para que o Cruzeiro possa passar para a próxima fase. E aqui, né, na casa do Verdão, o Palmeiras possa viver esse momento tão bom que está vivendo do Campeonato Brasileiro, agora na Libertadores também, Renato. Como ele me lembrava todos os dias, o Corinthians é primeiro do grupo invicto. Assim que ele dizia, né? Agora é só primeiro. Agora é só primeiro. Ronaldão, o problema não foi perder para o Platense, não mudou muito a situação, mas é que uma pontuação menor se avançar de fase. E outra, o que aconteceu com o goleiro Hugo na noite de ontem? Bom dia, seus cavalinhos, perninha. Agora tá todo mundo aí dando risada. Tá. Viu, Cicinho? Você também? Vai. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Memphis, cá entre nós, Memphis, sempre ganhou milhões o Memphis. Você viu o que ele falou ontem? Sempre ganhei milhões de tal de coisa. Desde 19 anos, né? Ele falou. Desde os 19 anos ganhando milhões. Então, nós vamos pedir um emprestado pra você, velho. Você ajudar a gente. Além do Rodrigo Lasmar, que fez esse pronunciamento antes das entrevistas coletivas, os personagens também falaram não só sobre a situação do Neymar, mas também, é claro, sobre esse início de preparação para a Copa do Mundo. Nós vamos ouvir o Casimiro falando especificamente sobre a relação dele com o Endrick. Vocês lembram de uma declaração que ele deu numa entrevista à TNT, quase que colocando o Endrick fora da lista de convocados para a Copa do Mundo? Pois bem, o Casimiro se explicou sobre esse cenário e também o goleiro Everton concedeu entrevista coletiva aqui na Granja Comari, falou sobre ter se preparado para esse momento e sobre a transição para o Grêmio. Ele estava pronto, sabia que o Tafarel podia estar de olho nele. Bom, fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente que o Endrick é um jogador que vai jogar 3, 4 Copas do Mundo, então a gente não pode colocar um peso de uma Copa do Mundo. Acho que a gente tem que deixar o Endrick solto, principalmente que ele já demonstrou que é um grande jogador e para mim demonstrou no jogo contra a Croácia que tem muita estrela e acabou salvando nós naquele jogo. E a questão foi só de protagonismo, que existe outros jogadores que estão à frente e tem que assumir esse protagonismo. E esses jogadores, Ryan, Endrick, esses jogadores têm que jogar mais solto e quando entrar no jogo, ou de titular, ou entrar no decorrer do jogo, faça igual fez no jogo contra a Croácia e resolva para nós sem essa pressão. Existem outros jogadores que têm que assumir esse protagonismo. A questão dos cortes, afinal, acontece e a gente sabe que rede social acaba acontecendo essas coisas, mas eu apenas fui proteger e continuo pensando que nós, jogadores mais experientes, temos que proteger isso,
pela grandeza da competição. Pela grandeza da competição e principalmente o Endrick, que é um jogador que vai jogar mais 3 Copas do Mundo no mínimo, que já demonstrou para todo mundo que tem muita estrela e demonstrou isso contra a Croácia. Eu amo desafio, acho que a minha vida é movida em desafio. Isso foi muito importante para mim estar aqui hoje, jogar com mais frequência, poder ser mais exigido, poder fazer mais defesas, e isso trouxe mais, com certeza, visibilidade para o meu trabalho. Eu acho que o radar da seleção sempre teve no meu coração, na minha mente, mas era muito importante para mim jogar com mais frequência, para mim era muito importante atuar em alto nível, ter alta performance, e quando você está em alta performance, a seleção é sempre um sonho, e creio que sempre tiveram monitorando, como tiveram outros goleiros também, que nem eu falei, a seleção é recheada de grandes goleiros sempre em alto nível. Gabi, já vamos acionar você outra vez, diretamente de Teresópolis, da Granja Comari. Então, segura um pouquinho, que já voltamos. Muito bem. Neymar é o assunto. Então, aquela história de que problema? Tinha problema sim. E agora é problema constatado em exame. E é uma dúvida bem complicada para a seleção brasileira, porque há uma previsão de 2 a 3 semanas de recuperação, mas as lesões, elas têm vida própria, não é? E agora eu tenho certeza, Cicinho, que vai ter um intensivo de cuidados, de tratamento para o Neymar, mas tomara que ele possa estar apto na estreia da Copa do Mundo, para que ele nos ajude desde o princípio. Exatamente. E nos traz à memória, aquela questão da discussão, o desconforto do Santos com a arbitragem. Imagine se ele tivesse voltado para o campo. Provavelmente estaria mais agravada essa lesão, né? Então, a nossa torcida é para que ele se recupere. Eu fico imaginando aqui, o ser humano não chegou na Lua, não é possível que não inventa um medicamento para fazer um ápice aí nessa lesão do Neymar. Eu acredito que a recuperação dele, muito tranquila, sem pressão, não precisa pensar em amistosos. O Neymar já demonstrou o valor dele, a grandeza dele, é contar com ele para a competição. Então, eu creio que vai dar tempo aí dele se recuperar sim para estar servindo a seleção brasileira nos jogos oficiais. Torcida pelo Neymar e pela seleção brasileira, isso não vai faltar, eu tenho certeza, Edu. Só que tem um detalhe, fica aquele banho de água fria, porque a gente já imaginava o Neymar treinando, tendo essa chance nesse período na Granja Comari, nos amistosos, até de entrosar mais com os jogadores da seleção. E ele acaba perdendo esse tempo, de treinamento junto aos seus companheiros, e até mesmo para você ter ali a maneira como o Ancelotti gosta de jogar. É uma lesão chata, a lesão na panturrilha não é fácil de você curar. Então, acho que o Neymar, como você falou, tem que fazer um tratamento intensivo de dia, de tarde, de noite, de madrugada, até mesmo para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. A gente torce muito para que isso aconteça, porque é um jogador, como a gente sempre falou aqui, é o diferencial da nossa seleção brasileira, e a gente confia muito que ele possa estar em campo. Agora, depois dessa notícia, eu fiquei bastante preocupado, Renata. Não, e tem que ficar assim, Ronaldão chega, já constatada a lesão, vai para uma clínica e as notícias são divulgadas, o médico da seleção se manifesta e a gente sabe que isso atrapalha até uma situação de titularidade para o Neymar. É verdade, e demonstra também o carinho que o Ancelotti tem por ele. Acho que se fosse um outro jogador, teria sido cortado já. Então ele demonstra um outro cenário, que a gente estava aqui questionando se o Neymar iria para a Copa ou não, ou se estaria na escalação do Ancelotti. A verdade é que é uma lesão que preocupa, mas ao mesmo tempo ele está tendo um amparo de bons médicos, está tendo seu preparador físico no dia a dia, vai ter 24 horas para cuidar desse problema e é bom que ele se recupere rápido. Agora, amistoso, não importa para o Brasil mais, o que importa agora é a Copa. É isso aí. Atenção, confirmado, o Flamengo tem a melhor campanha da Libertadores. O Fluminense venceu seu jogo e conta com a combinação de resultado para se classificar na competição. O Corinthians sofre a primeira derrota na Liberta. Na Sul-Americana, noite boa para os times brasileiros. Vasco, Bragantino, Botafogo e Atlético Mineiro garantiram seu lugar na próxima fase. Neymar faz exames e a dúvida permanece. Vai jogar a Copa? Seleção faz o primeiro treino na Granja Comari. Tudo isso e muito mais. Nesta quarta-feira, na panturrilha. Ele teve uma lesão de grau 2 na panturrilha, que é um estiramento parcial do músculo, e está fora dos treinamentos de 2 a 3 semanas. Dos treinamentos. Depois ele
tem o período também que ele retorna, né? O período de transição física, que isso quer dizer que ele pode voltar a jogar daqui a um mês e perder toda a primeira fase da Copa do Mundo. Como é que isso cai na seleção brasileira, Pedro? Seleção que está treinando nesse momento, daqui a pouquinho a gente vai sair para mostrar aqui o aqui. Você trabalhou na Rede TV, o que isso tem a ver com Penta? Selma, são duas perguntas, tá, entendi. Confiante no Penta, mas acho que vai ter clássico nas oitavas, tá? E que essa vantagem do Flamengo pode acabar completamente nas oitavas. Lança um live Pix aqui no seu canal, Papa. Eu cheguei a lançar, mas eu estava achando tão difícil de colocar. Aceitou, na verdade, a proposta, vai assinar com o Mônaco até junho de 2028, tá? Quem seria o melhor substituto para o Arrasca? O Almada? Acho que o Almada é um excelente nome, né? O Flamengo poderia tentar contratar o Almada, é um excelente nome, concordo, tá? Então, a gente trazer aqui o contrato dele até 2028, junho, né? Aceitou a proposta do time francês e assina contrato, então, a qualquer momento. É o novo técnico do Mônaco, ex-clube do Leonardo Jardim, segundo informações do jornalista Fabrício Romano e do jornal francês L'Équipe. Ele chegou a um acordo com o time europeu nesta quinta-feira e assinará contrato até 2028. Mas vamos lá. O Leonardo Jardim falou do Mônaco na coletiva esses dias e falou da história que ele tem lá, que ele é muito querido por lá. Então, da mesma forma que o Felipe é querido no Flamengo, o Leonardo Jardim é querido lá. É o que eu falo para vocês, são coisas normais do futebol, né? O Felipe sai do Flamengo, vai para o Mônaco, o Jardim, que foi do Mônaco, assumiu o Flamengo no lugar do Felipe. A negociação foi conduzida por Thiago Escuro, né, diretor esportivo brasileiro do Mônaco. O ex-lateral chega para substituir Sebastian Pocognoli, né, que deixará o clube após terminar o campeonato francês na 7ª posição e não se classificar para a Champions League. Tá? Os franceses superaram a concorrência do Bayer Leverkusen, que também estava tentando contratar o Felipe. O clube alemão mirava o treinador para o lugar de Kasper Julmand, né? De acordo com a imprensa local. Também foi especulado no Chelsea antes da contratação de Xabi Alonso. Tá? Então, o Felipe teve concorrência na Europa para ser treinador ou do Bayer Leverkusen ou no caso do Chelsea, e acabou no Mônaco, que não está na Champions League, mas que foi 7º colocado francês e que tem a expectativa de conseguir melhores resultados em 2026 para 27, né, na nova temporada que vai iniciar, tá certo? O Leonardo Jardim lá no Mônaco foi o responsável na época por lançar com 17 anos o Mbappé, teve uma história linda por lá e agora o Felipe Luiz chega para assumir um posto que o atual técnico do Flamengo é muito reconhecido. Quinta-feira, hoje, 28, amanhã, 29, tem sorteio da Comebol Libertadores, oitavas de final. O Gabriel Orfan, meu repórter, que vem ao Boca. Chegou a hora do encontro dos maiores da América do Sul, com 2 mais imponentes estádios do continente, que vem ao Boca Juniors. O G Macedo vai ser Tolima ou Platense, tá? 6 dos 8 grupos da Comebol Libertadores já tiveram seus resultados 100% definidos. Então, a gente tem aqui, possíveis adversários do Flamengo nas oitavas da Libertadores. Estudiantes, que eu acho que é bom evitar pela rivalidade que se criou. O Deportes Tolima, né? O Flamengo eliminou em 2022, né? Foi até gol do Andréas Pereira, lá, e depois 7-1 Flamengo. Então, Tolima. O Fluminense, que eu acho que vão acabar botando os brasileiros. Mas é sorteio. Tá bom, beleza, é sorteio. Mas vai acabar sendo os brasileiros se enfrentando. Quer apostar que vai ser Flamengo e Palmeiras, ou Flamengo e Fluminense, e Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e Corinthians e Fluminense? Vai acontecer isso, tá? Vai acontecer isso. Ou se o Cruzeiro for primeiro, Cruzeiro e Flamengo, eles vão colocar duelo de brasileiros. Você pode ter certeza, mas é sorteio. Pode ter certeza que vamos ter duelo de brasileiros.
E se for Flamengo e Fluminense, acabou a vantagem de jogar o segundo jogo no Maracanã, porque os dois jogos são no Maracanã, né? Então é a cara deles colocarem aí os brasileiros. Sorteio, né? Sorteio, a gente sabe, né? Se o Boca for segundo colocado, pode pegar o Boca nas oitavas, pode pegar o Platense, que esse já está garantido segundo colocado, pode pegar, aí tem 3 possibilidades, se o Palmeiras for primeiro, pega o Cerro Porteño ou o Sporting Cristal. Se o Porteño for primeiro, pode pegar Palmeiras ou Sporting Cristal, vai depender, né? São 3 possibilidades aí. Aí o outro grupo já está definido, é Mirassol. O Flamengo pode pegar o Mirassol. Eles podem colocar o Flamengo também com outro brasileiro, Mirassol. Ou o Rosário Central, né, do Di Maria. Então você tem aí a possibilidade de 3 argentinos se o Boca passar em segundo. É só um pronunciamento e sai da sala. Esse é o primeiro ponto. Então acho que ao invés de um pronunciamento puro e simples, o Rodrigo Lasmar poderia ter aberto para essa coletiva e poderia ter elucidado essas dúvidas que surgem. Por que eu digo que o Santos precisa se explicar e vir a público se explicar? Porque o depoimento do Rodrigo Lasmar, a informação que o Rodrigo Lasmar, médico da seleção, traz na Granja Comari, vai na contramão do que disse o Santos desde o dia 17, que foi o dia da lesão do Neymar no jogo contra o Curitiba. Fazendo aqui um passo a passo rápido, né, do que foram esses últimos dias. O Neymar se machuca no dia 17, na Neoquímica Arena, partida contra o Curitiba no segundo tempo, aquela confusão da papeleta, e não volta para o campo. Dia 18, dia seguinte, dia da convocação do Ancelotti. Já no dia 18, o Santos enviou um documento formal para a CBF. Um documento deixando claro que o Neymar estava bem e que teria condições de participar dos treinos, já na apresentação. Pois não. O conteúdo desse documento é público ou privado? Não. Eu vou chegar lá. Esse é um documento privado. Dia 18, o Santos comunica à CBF que o jogador está bem e que o Santos vai entregar o Neymar com condições de treino. Esse é um documento privado, não veio a público. Essa é uma comunicação entre Departamento Médico do Santos e Departamento Médico da Seleção. O que se tornou público foi a entrevista do médico responsável por coordenar o núcleo de saúde do Santos 2 dias depois do Neymar ter sido convocado. A convocação foi no dia 18, e aí o Rodrigo Zogaib vem a público no dia 20, numa entrevista exclusiva ao portal GE, para os setoristas Ana Canhedo e José Edgar de Matos. O que é que o Rodrigo Zogaib diz no dia 20? Que o Neymar tem apenas um edema. Ele trata aqui, eu até abro aspas, uma pequena lesão na panturrilha, um edema. E, de novo, o Rodrigo Zogaib disse que, nessa entrevista do dia 20, que o Santos entregaria o Neymar em condições de treinar a partir da apresentação no dia 27, a partir de ontem. Isso não aconteceu. E nesse intervalo, né, do jogo contra o São Lourenço e do jogo contra o Grêmio, o presidente Marcelo Teixeira chegou a dizer em um desses jogos, né, nesse intervalo, numa zona mista ali de um dos estádios, que o Neymar poderia jogar pelo Santos na partida da última terça-feira agora, nesse meio de semana, contra o Deportivo Cuenca pela Sul-Americana. Por que eu fiz esse passo a passo? Para dizer que desde o dia da convocação, o dia seguinte à lesão do Neymar, o Santos comunicou à CBF que o jogador tinha só um edema, só uma pequena lesão. No dia 20, o Rodrigo Zogaib vem a essa entrevista exclusiva do GE e diz que não havia preocupação alguma e que o jogador poderia treinar. O presidente do Santos chegou a dizer que o jogador poderia ter condições de atuar pelo Peixe na Sul-Americana. E aí vem o Rodrigo Lasmar nesse novo exame, dizendo que não se trata de um edema e sim de uma lesão de grau 2. De novo. Absolutamente na contramão do que disse o Santos, Barreto. Para a gente ir no básico de novo. Vamos lá. E eu vou fazer as mesmas perguntas que eu estou fazendo aqui para sites de busca, eu vou fazer para os profissionais da área. Tudo é uma questão de pressão do tempo, né, gente? Então, estou lidando aqui com as informações que a internet me oferece. Um edema é um inchaço, né, que pode ser provocado por uma lesão. Então, você explicou isso quando falou sobre grau... Sobre os graus da lesão. Sobre os graus. Tem edema também. O edema é só o inchaço. Isso. Se o Santos, então, diz para a CBF que só tinha o edema, significa que para o Santos não havia nem lesão, nem de grau 1, nenhuma. Né? Não tem lesão, só tem o edema. Porque às vezes pode acontecer isso. Você bateu, tomou uma pancada, pá. Sim. Aí ficou roxo ali, deu ali um hematoma e tal.
Mas isso não significa que você rompeu o músculo, que você... O que vai mostrar se é a diferença de edema para lesão? Um exame de imagem. Exatamente. E aí queremos chegar a esse ponto. Foi o que eu falei. Uma lesão dessa, ela não exige... Eu estou fazendo em forma de pergunta mesmo, tá? Um profissional da área médica pode me dizer, não, às vezes ali, só no toque você descobre e tal. Ok, eu aceito essa explicação. Mas, para mim, tem uma dúvida muito séria aí, Vini. E é nesse ponto que entra a necessidade de explicação do próprio Santos. Até porque, o Barreto, só para aliás... gente ter no horizonte, porque a lesão é no dia 17. Se é identificado a lesão de grau 2, você já tem pelo menos 11 dias de tratamento de uma lesão identificada de grau 2. Pois é. Porque foi no dia 17, não foi hoje. Aí a minha pergunta é, quando o Neymar sai de campo daquele jeito, não é meio que mandatório você fazer um exame de imagem na saída do estádio? Sim, os médicos têm que explicar isso. O Vini está em contato, né? Está enviando mensagens para o Santos e eu deixo aqui também dito publicamente que estamos prontos a receber qualquer explicação durante o programa. Quem quiser do Santos entrar em contato com a gente... essa explicação eu tô achando. Aqui não é uma acusação, é uma tentativa de entendimento. De entender o passo a passo. Por que esse tratamento já começou. Porque aí tem mais dias se você tem 2, 3 semanas, tem 11 dias para trás, se é identificada a lesão... Você não está tratando edema, você estaria já tratando uma lesão. Claro, você tem 11 dias de tratamento. Mas aí não houve comunicação. Sim. Ou do Santos para a CBF... Ou interpretação equivocada sobre o problema. Porque assim... E você é um atraso no tratamento. Vamos lá. Você não vai tratar edema, estaria já tratando a lesão. Refaz o caminho comigo, Vini, para a gente ver se não está cometendo nenhuma injustiça aqui nesse processo. Neymar se machuca, o Santos avalia e diz que só tem um edema. Não temos a lesão no dia 17 e essa comunicação privada e formal, por escrito, documentada, do Santos para a CBF no dia seguinte, dia 18, dia da convocação. Dentro dessa comunicação, não sabemos se houve um exame de imagem ou se não houve exame de imagem. Sim. O que houve foi a comunicação do Santos para a CBF de que o Neymar só tinha um edema. Ou seja, só tem inchaço, não tem ruptura de músculo. Contar para o médico da seleção. Sim. Então, assim, você fica tentando entender. Aí, muitas vezes, um pronunciamento, parece que você vai fechar o assunto ali, pelo contrário. Você tem um pronunciamento que abre diversas dúvidas. Então, eu acho que o pronunciamento do Dr. Rodrigo Lasmar, nesse momento, ele mais deixou em dúvidas as pessoas de se o Neymar pode ser cortado ou não, se já está sendo tratado ou não há mais tempo, né? Ou se vai começar a ser tratado agora. Não foi uma passada de bola para o departamento médico do Santos, não? Então... Você achou isso? Mas a questão é um pronunciamento que não fecha a questão. Sim. Pelo contrário, é um pronunciamento que ele levanta inúmeras questões. Né? Bom, quanto tempo a gente está conversando aqui, Vini? Uns 15 minutos? Sobre... a gente já está 17 minutos aqui nesse papo. Já tem uma coletiva inteira aqui de pergunta para fazer para o doutor. Tem? É isso aí, nação rubro-negra. Esse aqui foi mais um corte para vocês com notícias sobre o mais querido e também a seleção brasileira. Hoje teve julgamento de Leonardo Jardim e Jorge Carrascal. Carrascal foi punido por 3 jogos e o técnico Leonardo Jardim foi absolvido por unanimidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações e fiquem com Deus.